anunciou investimentos de 33 milhões, ou melhor. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Maicon Roque. Iremos aí dar continuidade, né, ao nosso mini curso gratuito aí voltado para o concurso da Petrobras. Bacana? Para quem não me conhece, professor Maicon Roque, tá? Serei seu professor aí de matemática totalmente exclusivo aí para o concurso da Petrobras. Concurso esse que está previsto, já tem banca, né, definida, que é a banca Sesgran Rio. Bacana? Mas na hora, né, de desespero não, pessoal. Preste atenção que as nossas aulas, para você que ainda não assistiu, semana passada a gente fez uma aula só de análise combinatória, quase 2 horas, mas é aquela aula que é para você que está começando do zero. A gente deu exemplo, a gente fez questões. Fala para mim aí quem realmente assistiu e quem gostou aí da aula da semana passada. Hoje trouxe também um tema aí bacana, tema esse também previsto no último edital. Iremos falar aí sobre o que, pessoal? Iremos falar sobre juros, mais especificamente juros simples, beleza? Para você que ainda não me segue, olha só, vem comigo aqui na tela. Para você que ainda não me segue, meu Instagram, tá? Maicon.roque, lembrando que Maicon com Y. Belezinha? Então vamos lá? Vamos lá que hoje tem muita coisa para a gente falar. Iremos falar aí hoje sobre o que, pessoal? Sobre juros simples. É isso mesmo. Iremos falar aí sobre juros, tá? O nosso edital, né? O norte sempre vai ser o nosso edital. Observe que no nosso último edital, né? Na parte de matemática, olha só, semana passada a gente trabalhou esse tópico 3 aqui, ó. Análise combinatória, permutação, arranjo, combinação. Belezinha? Aí me perguntaram, professor, esses eventos independentes, pessoal, essa parte de eventos independentes, ele está falando aqui justamente, ó, se você for pegar, até caiu na última prova, probabilidade. Belezinha? Não coube ali, mas hoje iremos trabalhar aí esse tópico 8, matemática financeira, onde iremos falar aqui sobre o que é capital, juros simples e essa parte de montante. Juros compostos vai ficar para uma outra oportunidade. Iremos focar aqui na parte de juros simples. Beleza? Sem mais delongas, vamos aí para a tela. Vamos começar e vamos começar com a perguntinha clássica. O que é juros simples? Pessoal, veja só. Existe o juros simples e existe também os juros compostos. O juros simples, ele é voltado mais para a prova de concurso, porque aí as instituições financeiras, ele usa no dia a dia os juros compostos, tá? O juros simples eu posso, de certa forma, falar que, na sua essência, a incidência do juro é sempre em cima do capital inicial. Já nos juros compostos, você me fala aí, quem aqui já atrasou um cartão de crédito? Se você atrasou um cartão de crédito, você vê a bola de neve que vira, porque é justamente o quê? É juros compostos. E a principal característica dos juros compostos é porque é juros em cima de juros, vai virando aquela bola de neve. Belezinha? Então vamos lá. O que é esse tal desses juros simples? Então veja o seguinte aí, ó. Juros simples são um acréscimo percentual sobre o valor inicial de uma operação financeira ou de uma compra a crédito. A fórmula para calcular o juros simples é, vamos lá, eu vou traduzir aqui para os senhores o que significa cada coisa, tá? Juros é igual a CIT. Como assim, professor? Juros é igual a CIT. Veja o seguinte, J, esse J aqui, ó, isso aqui é o que, ó? Juros, belezinha? Esse C aqui é o capital. Esse I aqui, ó, é a minha taxa. E esse T aqui é o meu tempo. Beleza? O que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu tenho que prestar atenção aqui, ó, justamente taxa e tempo. Por quê, professor? Porque aqui nessa taxa e tempo, você tem que tomar cuidado, porque ambos têm que estar na mesma unidade de medida. Olha só, tem que estar, olha só,
na mesma unidade de medida. Como assim mesma unidade de medida? Exemplo, se o seu tempo está em meses, a sua taxa tem que estar em meses. Se o seu tempo está em anos, a taxa tem que estar em anos. Se o tempo está semestral, a taxa tem que estar semestral. Tem que ser sempre ali conversando na mesma unidade de medida. Bacana? E aqui, de certa forma, juros é igual a CIT. Aí esse CIT aqui você pode até lembrar aí do carro da Honda. Não o Honda Civic, mas o Honda City. Então, quando você lembrar de juros simples, você vai lembrar aí justamente do carro da Honda, mas não é o Civic, é o Honda City. Belezinha? Então, esse aqui é o conceito básico, tá? Do que realmente é um juro simples. A gente vai aqui fazer um paralelo, né? Demonstrar como que esse juro simples aqui, ele vai agindo ao tempo. E nada melhor eu fazer um comparativo aqui com os juros compostos. Como assim, professor, com os juros compostos? Preste atenção no seguinte. Eu vou colocar aqui, vou botar aqui, ó, juros simples, tá? Versus juros compostos, que vai ser objeto aí de uma próxima oportunidade. Beleza? Então aqui, ó, juros simples versus juros compostos. Observe que eu vou colocar uma situação aqui onde eu tenho um capital inicial, vou emprestar dinheiro, fazer um papel de banco aqui. Eu vou emprestar R$1.000 a juros simples, beleza? Observe que esse aqui é o meu capital inicial. O capital inicial é o nome de banda de rock aqui de Brasília, né? É R$1.000 que eu vou emprestar. R$1.000 a juros simples e R$1.000 a juros compostos, e você vai observar o que vai acontecer. Observe o seguinte, no juros simples, a incidência é sempre em cima do valor inicial. Então veja o seguinte, quando se passar aqui o primeiro mês, professor, tu tem que falar para mim qual que é a taxa. Vamos botar a taxa aqui, ó. Taxa igual a 10% ao mês. 10% ao mês. Olha o que vai acontecer no juros simples. No primeiro mês, eu vou pagar R$100 de juros. Por quê? 10% de 1.000 dá R$100. No segundo mês, ó, primeiro mês, R$100. No segundo mês, mais R$100. No terceiro mês, mais R$100. No quarto mês, mais R$100. Você observa que os juros ali, o que está acontecendo? Todo mês, o valor dos juros ali, ele é um valor fixo. Então veja que é a principal característica do juros simples, porque a incidência é sempre em cima do valor inicial, que no caso aqui eu coloquei 10% ao mês, é 10% em cima de 1.000. Então veja o seguinte, quando vai passando ali o tempo, eu sempre estou pagando ali os juros fixos. Bacana? Agora veja o que acontece nos juros compostos, pessoal. Os juros compostos, no primeiro mês, ele vai ficar igualzinho o primeiro mês do juro simples, sabe por quê? Porque esses 10% vai incidir em cima do R$1.000 inicial. 10% em cima de R$1.000, aqui também, ó, continua R$100. Por isso que quando ele parte aqui, ó, se você for observar, ele tem aqui um ponto em comum, ó, tá vendo que tem esse ponto em comum aqui? Esse ponto em comum, vou botar bem aqui, como se fosse início, aqui é um exemplo, né? Esse ponto em comum é porque no primeiro mês, ó, veja aqui como se fosse o primeiro mês, é a mesma coisa, tanto se for juros simples ou juros compostos. Você vai observar que a diferença é com o tempo. Olha só, enquanto o juros simples é linear, olha só, é linear, sempre é uma reta, é uma função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau, o seu símbolo é justamente uma reta. Então veja que realmente é linear, porque olha aqui, ó, é linear, ó, é sempre R$100 ali ao mês que está crescendo. Belezinha? Então aqui, ó, esse aqui que está de azul, que é o juros simples, eu posso afirmar para vocês que o seu gráfico ele forma uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. Beleza? Posso afirmar para vocês também que ele forma uma progressão aritmética. Bacana?
porque sempre ali a razão é a mesma coisa, 100, 100, 100. Ele tem a ideia aí de realmente o quê? Uma progressão aritmética. Bacana? Já quando eu pego os juros compostos, olha o que vai acontecer. No primeiro mês, a gente viu que é igual. Já no segundo mês, olha o que vai acontecer. A incidência dos juros, eu agora vou somar com o que eu peguei de R$1.000 emprestado mais o 100 do primeiro mês. Então, agora a incidência vai ser em cima de R$1.100, certinho? Então, agora vai ser a minha incidência por segundo mês, vai ser justamente em cima desse acumulado, dos 1.000 com 100, 1.100. Então, o novo valor aqui que eu vou pagar vai ser quanto? Vai ser justamente quanto? Vai ser 10% em cima disso aqui, belezinha? Então, 10% aí, né, de 1.100, agora eu vou pagar, ó, R$110, porque 10% de qualquer coisa é só eu cortar um zero se eu tiver ou voltar uma casa. Então, agora eu vou pagar quanto? Ó, 110, beleza? E aí, o que ia acontecer aqui, pessoal? Isso aqui vai sendo cumulativo. Bacana? Então, você vai observar que o que vai acontecer aqui é justamente a incidência vai ser sempre em cima do acumulado. Belezinha? Então, vai ser agora 10% em cima do que acumulou e sempre está o quê? Só aumentando. Beleza? Por isso que o nosso gráfico, eu não estou aprofundando muito nos juros compostos, que não é o objetivo, aqui é só para realmente demonstrar a diferenciação entre juros simples e juros compostos. Juros simples, a incidência é sempre em cima do capital inicial. Já nos juros compostos, é em cima do acumulado que vai tendo. Beleza? Por isso que o gráfico aqui dos juros, deixa eu pegar uma cor aqui diferente, ó. Dos juros compostos aqui, que está de laranja, ele vai aqui, ó, subindo e depois vai embora. Isso aqui a gente fala que é típico de uma função exponencial, ó, exponencial. E podemos falar que isso aqui forma uma progressão geométrica, beleza? Professor, por que você está fazendo esse comparativo? Simples, olha só. Eu estou falando esses comparativos porque se você pegar aqui no nosso edital, eu tenho aqui, ó, função exponencial, tá? E eu tenho aqui também, ó, equações exponenciais. E eu tenho aqui, ó, funções logarítmicas, trigonométricas, equação de primeiro grau, equações polinomiais de segundo grau, equações logarítmicas e trigonométricas. E eu tenho aqui, ó, progressão aritmética e progressão geométrica. Então, se você observar, o nosso próprio edital, ele fala sobre PA, fala sobre IPG, fala sobre função exponencial. Por isso que a gente faz aqui já um paralelo, tá? A gente já fez aqui um paralelo. Belezinha? Então, essa é a característica, essa é a diferenciação entre os dois juros. Posso te afirmar que o juro simples é, como o próprio nome fala, ele é bem mais simples da gente trabalhar. Belezinha? Vamos fazer, então, exemplo. Nada melhor do que exemplo para a gente realmente entender o nosso conteúdo. E o nosso primeiro exemplo, ele fala assim, ó. Ao investir R$3.000 em uma aplicação bancária sobre o regime de juros simples, tá? A uma taxa de 10% ao ano durante 6 meses, qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Pessoal, questão bem simples, só para a gente fazer a aplicação da fórmula. A própria questão formou para mim que era juros simples. Então, olha só, a fórmula do juros simples, juros é igual a CIT. Lembra? Honda, CIT, beleza? Veja que eu vou identificar aqui cada uma aí, né, dessas variáveis aqui, ó, J, C, I e T, beleza? Então, quando ele fala, investir R$3.000, então esse aqui é meu capital, ó, R$3.000. A uma aplicação bancária sob regime de juros simples, uma taxa de 10% ao ano. Então, a taxa aqui, ó, 10% ao ano, tá? Durante 6 meses, ó, durante 6 meses. Qual o valor a ser retirado ao fim dessa aplicação? Vamos lá. Eu não sei aqui qual os juros. E eu também tenho aqui outra particularidade, que é justamente entre taxa e o tempo, porque uma unidade de medida está ao ano e aqui está ao mês. Como que eu resolvo isso aqui? 6 meses é a metade de um ano. Você concorda comigo que 6 meses é como se fosse o quê? 0,5 anos. É a metade do ano. Um ano são 12 meses, 6 meses é a metade. Você concorda, então, que esses 6 meses eu posso
substituir por meio ou por 0,5 ano, porque aí fica na mesma unidade de medida. Agora eu aplico a fórmula. Vamos lá, ó. Juros é igual a CIT. Juros eu não sei. Capital, R$3.000. Taxa, pessoal, 10%. Esse 10% eu vou representar no formato de fração, que é assim, ó, 10%. Beleza? Então fica assim, ó, 10%. E aí eu tenho um tempo que é quanto? 0,5 anos. Então, meus juros vai ser igual a quanto? Aí vai com a sua habilidade matemática. Como eu estou multiplicando essa galera, toda vez que eu tenho multiplicando o pessoal lá em cima e tem um denominador embaixo, no caso aqui sozinho, quando não tem nada aqui é 1, certo? Então é como se estivesse multiplicando por 1, que não vai modificar nada. Mas eu posso pegar esse 0 e cortar com esse 0, porque está multiplicando de cima. E posso pegar esse 0 e cortar também com esse 0. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 30... Olha aqui, ó, 10 vezes 0,5. 10 vezes 0,5, pessoal, isso aqui vai me dar quanto? 10 vezes 0,5, olha só, 10 multiplicado por 0,5. Isso aqui vai dar 5. Mas eu poderia pegar esse 0,5, ó, e representar em formato de fração, que fica 5 sobre 10, ia cortar aqui e ia ficar realmente 5. Vai de acordo com a sua habilidade matemática. Então, 10 vezes 0,5, isso aqui dá 5. Então, meus juros vai ser, ó, 30 vezes 5, 150. Calma, eu achei os juros. A questão não quer saber de juros. A questão, ele quer saber sobre o quê? Ele quer saber o valor a ser retirado ao final dessa aplicação. Então, veja só, se eu peguei aí, ó, R$3.000, aí vai um detalhe importante. Ao fim dessa aplicação, isso aqui é chamado de montante. Pessoal, o que é montante? Montante é juros mais capital. É justamente o que eu vou retirar ao final dessa aplicação. Então, veja que o meu montante é igual J de juros mais capital. Então, o que vai ser retirado, o montante final é os R$150 mais o capital inicial de R$3.000. Então, meu montante vai ser de quanto? Ó, 3.150. Então, eu apliquei aí R$3.000, 10% ao mês, durante 6 meses, né? Então, você vai observar o seguinte, ó. Quando eu pego ali, né? Desculpa, que ficou faltando um 0 ali, ó. Deixa o professor corrigir aqui, deixa eu ver aqui se tá faltando um 0. Não, 30 vezes, não tá correto. O professor aqui realmente tá maluco. Tá maluco assim, porque esse 10% é ao ano, tá? Então, exemplo, se fosse R$3.000, pessoal, nem precisaria de fórmula, R$3.000, 10% ao ano, 10% de 3.000 é R$300. Então, em um ano, ele ia aí tirar R$300. Só que ele só ficou a metade de um ano, então a metade é 150. Então, observe então, que o montante realmente é capital mais juros. Então, o meu montante vai ser capital 3.000 mais os juros aí que foi de 150. Montante final 3.150. Belezinha? Aí não tem alternativa. Vou só dar o destaque aqui. Então, ao final aí no final de meio ano, né? 6 meses, 3.150. Bacana? Vamos seguindo em frente? Vamos aí para a questão de número 2, também uma questão simples, mas para a gente se habituar. Questão que fala assim, ó, determine a que taxa de juros simples um capital de R$500 aplicado durante 10 meses produz R$150 de juros. Pessoal, olha só, juros, né, juros simples é igual a CIT, vou colocar aqui, ó, JCIT, beleza? O que a questão quer? Ele fala que produziu R$150 de juros, um capital de R$500, aplicado durante quanto tempo? 10 meses, né? Determina que taxa, a taxa que eu quero saber. Então, vou aí substituir, ó, juros é igual a CIT, juros R$150, capital R$500, taxa eu não sei, tempo 10 meses. Observe que se eu fazer esse cálculo, essa minha taxa, eu vou descobrir essa taxa ao mês, porque o tempo está em meses. Beleza?
Aí vamos lá, olha só. Você vai observar que eu posso fazer de várias maneiras isso aqui, vai de acordo com a sua habilidade matemática. Eu posso pegar aqui, ó, esse 500 e esse 10 e passar, se eles estão multiplicando, ele vai passar dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então vai ficar assim, ó, 500 vezes 10, que é igual, né, que é igual à minha taxa. Aí, preste atenção no seguinte, aqui eu posso fazer da seguinte maneira, ó, eu posso, de certa forma, cortar esse zero com esse zero? Posso. Então ficou assim, ó, 15 sobre 500, que é igual à minha taxa. Aí vai o macetezinho aqui, ó. Essa taxa, ela é em porcentagem. Você concorda que se eu tenho R$500 aqui, porcentagem, ele lembra porcento que lembra 100. Você não concorda que eu posso transformar esse 500 nisso aqui, ó, 5 vezes 100, né, que é igual à minha taxa? Porque agora, ó, se eu pegar aqui, ó, 15 dividido por 5 dá 3. Então, observe que a minha taxa vai ficar 3 sobre 100. 3 sobre 100, isso aqui, né, quando o denominador é 100, eu posso substituir pelo símbolo de porcentagem. Então, 3 sobre 100, isso aqui significa o quê? 3%. Beleza? Então, a gente chega à conclusão aí que essa taxa vai ser de quanto? 3% ao mês. Fica muito fácil de realmente você visualizar isso, porque é só você pegar ali no caso, por exemplo, ó, o capital é R$500. Como aqui está em meses, e aqui eu achei ao mês, 3% de 500 vai ficar quanto? Ó? 10% seria 50, 3% é 15. 15 vezes 10, né, que são 10 meses, R$150, certo? Que é justamente o que ele fala. Então, você realmente consegue, né, ver que essa taxa que foi aplicada foi quanto? 3% ao mês. Professor, por que é ao mês? Porque estava em meses. Belezinha? Vamos lá. Próxima questão. Questão aí de número 3. Agora começa a ter umas alternativas, né? Luiz vai comprar uma televisão que custa R$750, pagando em 6 prestações iguais, com juros simples de 5% ao mês. Que quantia Luiz terá pagado pela televisão ao final das prestações de 6 meses? Pessoal, olha só. Veja que é juros simples, J é igual a CIT, que é a nossa fórmula. Juros, vou aqui discriminar cada um aqui, beleza? E aí, eu vou pegar, ó. Luiz vai comprar uma televisão que custa 750, pagando em 6 prestações iguais. Então, meu tempo, ó, 6 prestações iguais. Com juros simples de 5% ao mês, ó. 5% ao mês. Então, aqui, né, 6 prestações, 6 meses, né? Que quantia Luiz terá pagado pela televisão ao final das prestações? Ele teve até o cuidado aqui realmente falar que era o quê? 6 meses. Pessoal, veja que ele não deu entrada, em nenhum momento a questão falou que ele deu entrada. Então veja que, como se fosse o capital que ele pegou emprestado, ele não tinha dinheiro, é o 750. Só que ele não deu entrada, porque se ele tivesse dado entrada, a gente abate a entrada. Mas no caso aqui ele não deu entrada, então o 750 foi 100% financiado. É igual quando você compra aquele carro 100% financiado. E aí ele quer saber o quê, ó? Que quantia Luiz terá pagado ao final da prestação? Eu vou achar os juros, aí eu somo com o valor que eu peguei. Então, juros eu não sei, capital R$750, a minha taxa 5% ao mês, só que essa porcentagem eu vou representar em formato de fração, ó, 5% durante quanto tempo? 6 meses. Beleza? E aqui o que eu vou fazer? Como está multiplicando, vou cortar aqui, e aí eu posso fazer aqui de várias maneiras. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 6 vezes 5, então vai ficar assim, ó, juros é igual a 75, 5 vezes 6 ou 6 vezes 5 dá na mesma, vale 30, dividido por 10. Como está multiplicando, ó, 0 eu corto com 0, então vai ficar 75 vezes 3, ó, vamos fazer aqui, ó, 75 multiplicado por 3, 5 vezes 3, 15, vai 1, 7 vezes 3, 21, com 2, 22. Então, meus juros, ó, de R$225. Preste atenção, o que eu achei aqui foi os juros. A questão quer saber quanto que eu paguei no final das contas.
Ao final das contas, eu paguei os 750 que eu peguei emprestado, eu não tinha dinheiro, eu dividi, e ainda paguei juros de 225. 0 com 5 dá 5, 5 com 2 dá 7. Então, no final das contas, você pagou o total nessa televisão de R$ 975, gabarito, portanto, alternativa A de aprovado. E aí, pessoal, é a repetição. Aí você vai fazendo, vai entendendo e vai massificando, de certa forma, aí, o cálculo. Se eu for te falar juros simples, muitas vezes nem precisaria de fórmula. Você poderia fazer ali uma regra de 3. Só que a fórmula é uma mecanização, uma forma mais rápida de nem pensar muito o que você tem que fazer. Beleza? Vamos lá. Vamos aí para mais uma questão de número 4. Você vai observar que a questão fala assim, um celular custa R$ 1.280 à vista, olha só. Então vamos lá, ó. À vista, ele custa aí quanto, pessoal? R$ 1.280, beleza? Em 12 prestações mensais. O preço eleva-se para R$ 1.556,48, ou seja, os juros. Então veja que a prazo, essa pessoa vai pagar quanto? R$ 1.556,48. Você concorda comigo que se eu pegar R$ 1.556,48 e subtrair pelo preço à vista, eu vou achar justamente o quê? O juro. Então aqui dá 8, aqui dá 4, 6 menos 0 dá 6, aqui ó, fica 4, aqui ó, 15 menos 8 dá 7, 4 menos 2 dá 2. Veja que 276,48, isso aqui é o que, pessoal? É o juros, juro. Né? Tem gente que fala juro, eu gosto de juros. Então aqui, ó, juros é igual a quanto? R$ 276,48. Veja que ele quer saber a taxa ao mês. Então, vou colocar a nossa formulazinha aqui. Juros é igual a CIT. Então, vamos lá, ó, JCIT, tá? Juros, 27648, deixa eu até puxar isso para cá, ó. Né? Capital, pessoal, o capital foi de quanto, ó? 1.280, certo? A taxa é o que eu quero saber, tá? E aí, o tempo, ele falou para mim 12 prestações mensais, então 12 meses. Lembrando que ele quer ao mês, então tem que deixar ao mês mesmo, beleza? Então, ó, juros é igual a CIT, tá? Juros, ó, 27648, capital 1.280, taxa, eu não sei, tempo 12 meses. Eu vou agora isolar minha taxa. E talvez essa aqui é a parte mais chata da questão. Porque esse 1.280 vezes 12 vão passar dividindo aqui, né? Vou multiplicar eles e passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 276,48 dividido por 1.280 vezes 12, que é igual à minha taxa. Beleza? Então, aqui vamos multiplicar, ó, 1.280 vezes 12, 0 vezes 2, 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 2 vezes 1, 2. 0 vezes 1, 0, 8 vezes 1, 8, 2, 1, 0, 6, 13, vai 1, 2, 4, 5, né? Então, essa multiplicação ficou assim, ó, 276,48 dividido por 15.360, que é a minha taxa. Beleza? Aí, para facilitar, para a gente ganhar tempo, você vai observar que isso aqui realmente ia dar um trabalho danado. Quando você pega ali, ó, 276,48 dividido por 15.360. Eu já fiz essa continha, isso aqui vai dar o seguinte, ó, 0,018, beleza? 0,018, mas eu poderia ir simplificando, né, esse aqui de uma maneira. Só que aqui, como está em porcentagem, eu posso transformar isso aqui numa fração que ficaria assim, ó, 18 sobre 1.000. Por que 1.000? Porque eu tenho aqui 3 casas decimais. Só que como eu quero porcentagem, eu vou voltar uma casa. Quando eu volto uma casa, eu volto tanto em cima como embaixo. Então vai ficar 1,8 sobre 100, que é igual a 1,8%. Talvez a parte mais difícil é justamente fazer essa conta aí. Gabarito, portanto, alternativa A de aprovado. Beleza? Não se preocupe que durante o curso, dentro da plataforma, a gente sempre
explica passo a passo, só que aqui como a gente quer ganhar tempo e fazer o maior número de questões, já fui colocando direto. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha, questão aí de número 5, questão que fala assim: calcule os juros simples em reais produzidos por um capital de 5.000 empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Então vamos lá, ó. Juros simples, J é igual a CIT, JCIT, beleza? Os juros eu quero saber qual o capital. Capital R$5.000, taxa 90% ao ano. Durante quanto tempo? 2 anos. Então, eu vou descobrir aqui. Então, vai ficar assim, ó. Juros eu não sei. Capital 5.000. Taxa 90%. Representar em formato de fração. Tempo 2 anos. Vamos lá, simplificação. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 2 zeros e cortar com esses 2 zeros. Então, meus juros ficou, ó, 50, 90 vezes 2, ó, 180. Juros, vamos lá, ó, 50 vezes 180, pessoal, isso aqui vai dar quanto? Vai me dar R$9.000, beleza? R$9.000, que é justamente os meus juros. Veja que realmente a taxa era o quê? 90% ao ano. Se fosse 100%, ele ia dobrar, ia para 10.000, né? Então, veja que os juros... Então, ele quer saber o quê? Calcule os juros. Os juros é quanto? A alternativa C, ó. R$9.000. Bacaninha? Próxima questão, questão número 6. O valor dos juros simples produzidos por um capital de R$2.000. Então, ó, juros simples. Então, vamos lá. Juros simples. Juros é igual a CIT, JCIT. Belezinha? Aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar os valores, ó. Capital de R$2.000, ó. R$2.000 aplicados durante 1 ano e 8 meses. Veja que está misturado ano com meses. E aqui a taxa está ao mês. Então, vou transformar todo mundo em mês. 1 ano e 8 meses, pessoal. 1 ano mais 8 meses. O ano tem quantos meses? 12 meses. Mais 8 meses. 12 mais 8, 20 meses. Então, 1 ano e 8 meses transformado em meses são 20 meses. Por que eu transformei em mês? Porque minha taxa está ao mês, ó. 1,5% ao mês. Beleza? Vamos fazer? Juros, eu não sei. Capital, R$2.000. Taxa, 1,5%. Tempo, 20 meses. Então, vamos pegar aqui. Podemos cortar, ó, 2 zeros com 2 zeros, porque está multiplicando. Juros vai ser igual a 20. 1,5 vezes 20, pessoal. Se fosse 2 vezes 20, daria 40. 1,5 vezes 20 dá quanto? 30. Juros, 20 vezes 30 dá quanto? R$600. Juros de R$600. A questão quer saber justamente os juros. Gabarito, portanto, alternativa C de careca. Beleza? Calma, professor. Respira. Então é isso. Juros simples é tranquilo. É só você realmente interpretar a questão. Talvez... Quando começa a mexer com contas com número com vírgula, divisão de número quebrado, talvez essa é a sua maior dificuldade. Beleza? Vamos lá, questão de número 7. O tempo em meses necessário para triplicar um determinado capital a uma taxa de 5% ao mês no regime de juros simples. Olha só como é que isso aqui é interessante, ó. Vamos supor que fosse R$100. Se eu quero triplicar esse capital... Você não concorda que de 100 ia virar 300? Só que de 100 é o que eu tenho e eu quero triplicar, você concorda que eu teria que ganhar mais R$200. E esse R$200 aqui é justamente o quê? Ó? Os juros. Então, triplicar, eu tenho que ganhar o dobro, né, do capital para quando eu somar, triplicar. Beleza? Então, essa é a ideia de você interpretar aqui a questão. Então, como ele falou regime de juros simples... J é igual a CIT, tá? J, C, I e o tempo. Bacana? Vou pegar aqui, ó. A gente acabou de observar que eu dei o exemplo, ó. Se eu quero triplicar, se eu quero triplicar o meu capital para 300, eu vou ter que ter em cima do capital, eu vou ter que ter o dobro do capital, para quando eu somar com o capital, dar o triplo. Então, veja o seguinte. Aqui eu não sei quanto que é. Então, se eu falar aqui, ó,
o meu capital for C, para que eu tenha que triplicar, você concorda que o meu juros tem que ser 2 vezes o capital. Porque quando eu pegar C mais 2C, fica 3C. Belezinha? E aí a taxa de 5%, ó, 5% ao mês, certo? E aí ele quer justamente o tempo que eu não sei. Professor, esse 2C poderia ser 2x, pessoal. É porque eu não sei ali qual que é o valor. Veja que, segundo essa nossa lógica aqui, se o capital fosse 100, para triplicar eu teria 200 de juros. Só que aí eu coloquei o quê? Se meu capital for C, eu teria que ter o dobro de C para somar com C para dar realmente 3C, que é o triplo. Então, olha só, juros tem que ser 2 vezes o capital. O meu capital, chamei de próprio C. A taxa, 5%, 5 sobre 100, vezes o tempo. Professor, eu estou com 2 incógnitas. Por enquanto, sim. Mas você concorda comigo que, como isso aqui está multiplicando, esse C ia passar dividindo. É como se eu estivesse pegando esse C e jogando para cá. Então, veja o seguinte, ó, esse C, eu posso cortar com esse C aqui, porque ele ia passar dividindo. Então, ficaria assim, ó, 2 é igual 5 sobre 100 vezes o tempo. Beleza? Quando não tem nada aqui é 1. Então, veja que eu posso, de certa forma, multiplicar cruzado e isolar aquele T. Como assim isolar aquele T? Olha só, você pode pegar aqui, ó, 5T vezes 1, ó, 5T, estou multiplicando cruzado, ó, esse vezes 1 é igual a 100 vezes 2, ó, 100 vezes 2. Então, meu tempo vai ser, ó, 100 multiplicado por 2, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos lá, ó, 100 vezes 2, 200, dividido por 5. 200 dividido por 5 dá quanto? 40. 40 o quê, pessoal? Se a taxa estava ao mês, aqui vai ser 40 meses. Belezinha? Então, uma questão muito comum, tá? Triplicar, quintuplicar. Gabarito aí, portanto, ó, alternativa A, 40 meses. Bacana? Vamos lá, próxima questão, bem parecido com aquela lá também, ó. Os investimentos a juros simples são diretamente proporcionais ao valor do capital inicialmente aplicado e também à quantidade de tempo que o valor fica investido. Ou seja, a taxa de juros simples é sempre aplicada sobre o capital inicial. Sendo assim, um capital será triplicado ao ser aplicada uma taxa percentual de 5% ao mês depois de quanto tempo? Pessoal, preste atenção no seguinte, é muito parecido com a questão anterior, mas vamos fazer aqui, vamos fazer realmente passo a passo para a gente entender isso aqui, só que se você observar, é até o mesmo valor, né? Só que nessa aqui, a gente achou quanto? Ó, 40 meses, né? Ele fala assim, ó, tempo em meses. É a mesma questão. Então, aqui no final das contas, a resposta eu já poderia marcar C. Por quê? 3 anos são 36 meses, né? 12 vezes 3, né? Que é 12, um ano tem 12 meses, mais 4 que dá 40 meses. Mas eu vou fazer de novo aqui, olha só. Juros é igual a CIT, J, C, I e T. Beleza? Então, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. A taxa de juros simples é sempre aplicada sobre o capital inicial, sendo assim, um capital será triplicado. Pessoal, de novo, se fosse R$100, se eu quero ter 300, eu tenho que ter 200 de juros. Ou seja, se aqui fosse X, aqui é 2X. Só que eu representei como C, ó. Se o meu capital, eu tenho que ter 2 vezes o capital de juros, porque quando eu somo, aí eu tenho um triplo do capital. Belezinha? Então, se meu capital for C, o meu juros tem que ser 2C. Ah, professor, pode botar X? Pode, o que você quiser. Belezinha? 5% ao mês, ó. 5% ao mês. E o tempo que eu quero descobrir. Beleza? É a mesma conta. Olha só, juros é o dobro do capital, porque se eu somar o dobro do capital com o capital, dá o triplo do capital. A minha taxa, ó, 5% ao mês durante um tempo. Belezinha? C eu corto com C, eu já sei por quê, porque esse C passa dividindo, tá? Então, ficou assim, ó, 2 é igual a 5 sobre 100 multiplicado por T, quando não tem nada aqui é 1. Posso multiplicar cruzado, posso fazer de várias formas isso aqui. Só que eu estou aqui para facilitar. 5T vezes 1 é 5T, 100 vezes 2, ó, 100 vezes 2,
tempo vai ser, ó, 100 vezes 2, 200. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 5 dá quanto? Ó, 40 meses. É a mesma coisa. Só que quando eu vou procurar a resposta, não tem 40 meses. Só que 3 anos e 4 meses corresponde o quê? A 40 meses, né? Gabarito aí, alternativa C de Careca. Belezinha? Questão de número 9. O capital de R$360 foi dividido em duas partes. Parte A, parte B. A quantia A rendeu em 6 meses, olha só, ele aqui em 6 meses, o mesmo que a quantia B rendeu em 3 meses. Ambos aplicados a mesma taxa no regime de juros simples. Então a taxa aqui, ó, essa taxa é justamente igualzinha a essa taxa, tá? Nessas condições, pode-se afirmar que, pessoal, observe o seguinte, você vai observar que é a mesma taxa, tá? Só que ali, quando ele fala assim, ó, o capital de R$360 foi dividido em duas partes, A e B, eu não sei qual que é, tá? A quantia A rendeu em 3 meses o mesmo que a quantia B rendeu em 3 meses. Então, agora eu tenho uma relação. Veja que a A, em 6 meses, rendeu a mesma coisa do que a B em 3 meses, com a mesma taxa de regime de juros simples. Então, aqui eu consigo fazer duas continhas, olha só. Nessa primeira, vou chamar assim, ó, como é juros simples, juros é igual a CIT, certo? Então, aqui, ó, juros, isso aqui é o de A, ó, juros é igual o capital A multiplicado pelo quê? Pela minha taxa I, que eu não sei, vezes o tempo, que é o quê? 6 meses, certo? Agora, olha essa de baixo aqui, ó. Os juros que ele ganhou foi o capital, que no caso aqui o dele, ó, o capital B. O I, porque o I, que é a mesma taxa, ó. Essa taxa aqui é a mesma coisa, só que rendeu em quanto tempo? Ó? Em 3 meses. Você concorda comigo que rendeu a mesma coisa? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa, certinho? Então, se é a mesma coisa, estou falando para você que isso aqui rendeu a mesma coisa disso aqui. Então, eu tenho uma relação agora. Estou tendo isso aqui, ó. A vezes o I multiplicado por 6 meses, tá? Que isso aqui é M de meses, que eu não preciso colocar. É a mesma coisa que o capital B multiplicado pela taxa I, que é a mesma coisa, vezes o 3. Beleza? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui e, né, eu posso fazer aqui de várias maneiras. Ficou assim, ó, 6A, porque, ó, por quê? Professor, e o I? Veja que esse I vai cortar com esse I, porque quando um passar dividindo, vai cortar. 6A é igual a 3B, belezinha? Então, aqui, de certa forma, eu posso pegar esse 3 passar dividindo, vai ficar assim, ó, 6A dividido por 3, que é igual a B. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Olha o que eu achei, ó. 2A é igual a B. Ou, né, ó, 2A é igual a B, ou B, né, é igual a 2A, ó. B é igual a 2A. Beleza? E aí eu posso tirar a prova. Como assim tirar a prova? Eu estou falando que o capital B é o dobro de A. Então, assim, ó, o capital A mais o capital B, isso aqui não dá R$360? Se o B é o dobro de A, olha só, A no lugar do B é o dobro de A, ó, 360. A com 2A, ó, 3A é igual a 360. Então, você vai pegar A é igual a 360, o 3 está multiplicando, opa, vamos voltar aqui. Olha o mal querendo agir, pessoal. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Só vamos aqui. Né? Opa. Olha só. Ó. O 3 está multiplicando, ele vai passar, ó, que aqui é 3A, né? Vai passar dividindo, A é igual a 120. Então, no final das contas, é isso aqui, ó. Como é que eu posso tirar a prova real? Esse aqui seria R$120 e esse aqui seria R$240. Então, veja o seguinte, ó. Aplicada a taxa de 6 meses daria igual aplicada a taxa de 3 meses. Por quê? Ó? Como essa taxa é igual, observe, 120 vezes 6, R$720. 240 vezes 3, ó, R$720. Então, você vai observar aí que acontece?
realmente, né, fazendo aqui a conta, realmente deu o quê? Deu igualzinho. Mesmo um aplicado a 6 meses, deu a mesma coisa que o outro aplicado a 3 meses, porque um é o dobro do outro. Gabarito, portanto, aí, a alternativa C de careca. E vamos para a nossa saideira, nossa última questão. A questão fala assim, ó. O capital em reais que deve ser aplicado à taxa mensal de juros simples de 5% por 4 meses para se obter juros de R$400. Olha só, juros simples, J é igual a CIT, JCIT. Beleza? Aí eu vou pegar aqui, ó, o capital em reais deve ser aplicado à taxa mensal de juros simples 5%, ó, 5% ao mês, né, mensal, tempo 4 meses, juros de R$400. Então aqui, ó, o capital eu não sei. Então vai ficar assim, ó, juros 400, capital eu não sei, taxa 5% ao mês, tempo 4 meses. Taxa e tempo tá em meses também, beleza? Posso fazer de várias maneiras, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar, ó, 5 vezes 4, que dá quanto? Ó? 20, dividido por 100, belezinha? E posso também aqui, ó, cortar esse zero com esse zero, certo? E ficar assim, ó, 400 dividido por 1, que é igual a 2C dividido por 10. Posso multiplicar cruzado, que vai ficar como? 2C vezes 1, 2C. 400 vezes 10 dá quanto? 4.000. Capital vai ser 4.000 dividido por 2. Capital vai ficar de quanto? R$2.000. Gabarito, portanto, aí, alternativa C de careca. Belezinha? Então, a gente tem aqui a nossa mensagem final, que é justamente: você tem de agir e você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. Então, essa frase aqui se encaixa perfeitamente para quem está estudando para concurso. Pessoal, estudar para concurso eu sei que não é fácil. Eu já passei por essa fase, né, há alguns anos, para quem não sabe. Sou servidor do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal há 15 anos, sou servidor público há 20, né? Então, realmente, estudar para concurso, o tal de estudar algo que muitas vezes a gente nem gosta, eu sei que isso é muito difícil, mas realmente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pagar o preço para realmente conquistar a vitória. Belezinha? Para você que ainda não me segue no Instagram, meu Instagram aí, @maicon.rock. Belezinha? Pessoal, então é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição no canal. Tá tendo aqui um curso, mini curso completo aí para a Petrobras. Então não perca. Se você não está no grupo, tem um link aqui para você entrar no grupo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não segue o professor Eduardo Cortez, segue. Se você não me segue, segue eu também. Beleza? Enquanto os senhores, semana que vem, com outro assunto dentro do nosso edital da Petrobras. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima oportunidade. Fui!